Patrícia, você está me ouvindo? Teu microfone está desligado. Estou te ouvindo. E você? Tá. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença das pessoas presentes aqui no nosso encontro. Me apresentando, eu sou Patrícia Bader, sou psicóloga, coordenadora dos serviços de psicologia da Rede Dora aqui em São Paulo, Vila Nova Star, Itaim, São Caetano e parte do Brasil. E eu estou muito feliz em participar colaborando com a organização dessas atividades da semana em comemoração ao profissional da saúde e à equipe de enfermagem, e mais feliz e um tanto nervosa pelo privilégio de conversar com a Noemi Jaffe, que eu admiro muito, que me inspira e eventualmente me orienta aí nas escrituras que eu me atrevo. Antes de apresentar a Noemi, eu quero dar alguns recados para vocês. Nós temos 1 hora de encontro. Quero anunciar a vencedora do sorteio da palestra de ontem à tarde. Foi a Mariana Rojas, da unidade Ribeirão Pires. E também quero rapidamente fazer o sorteio agora da palestra de hoje de manhã, com a Patrícia Fonseca e a doutora Elideia, tá? Então, o número do sorteado é 73, não sei se deu para ver aqui no meu celular. Então, o sorteado de hoje de manhã é o número 73. O de agora à tarde acontecerá amanhã na próxima palestra. Bom, a Noemi, ela é escritora, professora e crítica literária do jornal Folha de São Paulo, autora do recém-lançado livro O que ela sussurra, pela Companhia das Letras, e sócia fundadora do Centro Cultural Literário Escrevedeira. Ela vai contar para a gente um pouco sobre Clarice Lispector e o estranhamento, e prometeu uma surpresa para o final do nosso encontro. Noemi, com você. Obrigada pela presença. Olá, Patrícia. Olá, todo mundo que está aqui assistindo. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Também queria agradecer a vocês pelo convite, né, por ter me chamado para participar dessa semana com essas pessoas que eu admiro tanto e que nesse momento estão vivendo uma experiência mais intensa e mais complexa do que a de todos nós. E eu queria, antes de tudo, parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês têm feito, pelo resto de nós que estamos ficando aqui em casa, até para ajudar vocês a poderem trabalhar melhor. Acho que não sei se essa luz não está atrapalhando. O que você acha, Patrícia? A sua luz? Para mim tá bom. Tá bom? Ah, ela tá no meio da tua testa, mas eu tô te vendo nitidamente. Tá bom. Então, bom, a Patrícia me convidou para falar sobre um assunto sobre o qual eu já até falei num café filosófico da CPFL, que é o estranhamento na obra da Clarice Lispector. Bom,
Vamos começar explicando, assim, brevemente, o que é estranhamento, né? Que é uma palavra que a gente usa muito, mas sobre a qual a gente não se detém tanto para entender o seu significado. Estranhamento, eu gosto muito de ir atrás das origens das palavras, e estranhamento, a origem dessa palavra, ela é do grego, né? E significa estar fora, né? O estranho é aquele que está fora, que não pertence. Tanto que a palavra estrangeiro e a palavra estranho são absolutamente sinônimos, tá? Elas têm o mesmo significado, embora estranho agora tenha adquirido um outro significado, né, que é o de uma pessoa esquisita, de uma pessoa que não é aquilo que a gente entende como normal, né, que também é um conceito muito polêmico. Estranho e estrangeiro na origem são sinônimos. Então, estrangeiro é aquela pessoa que não pertence. Em latim seria alien, tá? Daí vem a palavra alienígena, aquele também que não pertence a alguma comunidade. Então, estranhamento é essa sensação de não pertencimento, de estar fora, tá? Então, não é à toa que a gente entende hoje estranho com o sentido de esquisito. Por quê? Qual é a reação que os grupos costumam ter àquelas pessoas que não pertencem ao grupo? É uma reação de afastamento, de exclusão, de entender aquela pessoa que não pertence como não normal, né? A reação é quase sempre de preconceito em relação àquela pessoa. Por isso é que essa pessoa que não pertence também acabou sendo entendida como uma pessoa esquisita, né? Mas se vocês forem ver, por exemplo, em alguns condomínios, vocês têm ainda aquela placa, né? Que é uma placa horrível, proibida a entrada de estranhos, né? De pessoas que não pertencem ao condomínio. Não é que é proibida a entrada de pessoas esquisitas, mas geralmente esses condomínios costumam excluir as pessoas esquisitas também. E não sei se vocês se lembram, alguns ainda devem se lembrar, na cidade, às vezes a gente via algumas pessoas carregando uma placa dizendo compre o seu carro mesmo alienado, né? O que significa isso? Mesmo que o seu carro não pertença ainda a você, mesmo que ele pertença a outra pessoa, tá? Então, alienado é a mesma coisa que estranho, tá? Que não pertence. E depois vocês veem que com a origem da palavra alienado aconteceu a mesma coisa, né? Porque no século XIX, o que era o alienado? Era o louco, né? Assim como hoje o estranho é o esquisito, alienado é aquele que não pertence, né, à maioria, né, à convenção. Então ele fica sendo entendido como alguém que está alienado do normal, né? Bom, se eu sou considerada estranha, se eu sou considerada estrangeira, né, uma reação muito comum por aquelas pessoas que são consideradas estranhas é estranhar-se a si mesmo, né, ficar numa situação de autoestranhamento e também de estranhamento em relação ao grupo que está me estranhando, né? A Clarice Lispector era uma pessoa que sempre foi considerada estranha, né? Estrangeira, primeiro porque ela era estrangeira mesmo, ela nasceu na Ucrânia, né? Ela veio para o Brasil, para Recife, muito pequena, com 2 anos de idade, numa situação bem instável, bem complicada, né? Com os pais sendo perseguidos, ela era judia, e ela teve uma infância também bem complicada na relação dela com a mãe. Se vocês tiverem mais interesse, é só vocês procurarem nas biografias que foram escritas sobre ela. Uma do Benjamin Moser ficou bem conhecida e outra da Nádia Batella Gottlieb. As duas são muito boas e as duas são mais ou menos excludentes, elas se contrariam, né? Acabou que os dois autores ficaram até meio inimigos um do outro, mas as duas são ótimas biografias. Então, vocês vão ver como ela teve uma infância complicada e depois, quando ela começou a se dedicar à escrita,
né? A escrita dela sempre foi considerada estranha, porque ela escreve de uma forma muito abstrata, com muito fluxo de consciência, muito esse diálogo interior dos personagens. Então, as histórias dela não têm exatamente uma trama, né? Um fio narrativo com começo, meio e fim, é sempre uma especulação a respeito de uma mesma coisa. Por exemplo, ela escreveu um conto sobre o ovo, né? Ela se põe diante de um ovo numa cozinha e ela fica só falando ali, o ovo não existe. Como é possível que exista um ovo? Como é possível que exista essa forma? Né? Como é possível que ele tenha essa brancura? Como é possível que ele tenha sido criado? Né? E ela acaba chegando à conclusão de que o ovo é uma coisa que não existe. Né? Então, e ela também usa combinações de substantivo e adjetivo que são muito inesperadas, muito inusitadas, e a própria personalidade dela, quem quiser assistir as entrevistas dela, né, ela tem uma famosa última entrevista que ela deu em 1977, logo antes de ela morreu de câncer na garganta, e ela tinha também as mãos queimadas, porque ela acabou se queimando num incêndio que aconteceu no quarto dela. Vocês vão ver como ela é diferente, né? Como ela é intensa em cada coisa que ela fala, como ela é profunda, como ela não dá as respostas que a gente espera que ela dê. Então, ela sempre foi considerada estranha. Até tem um poema muito bonito que o João Cabral de Melo Neto escreveu falando dela, né? Contando que numa sala tinha várias pessoas falando sobre a morte. Aí as pessoas mudaram de assunto, começaram a falar de futebol, falaram um monte de coisas sobre a seleção, sobre os times, os jogadores, etc. Quando baixou um silêncio, a Clarice Lispector falou: vamos voltar a falar de morte? Tá? Que é assim que ela era, e todo mundo gostava dela exatamente por isso. Vamos pegar algumas definições que já foram feitas sobre o estranhamento. O Tolstói ele fez uma definição que me agrada muito, que é estranhamento é desvendar a verdade pela desautomatização das aparências. Então, vou repetir. Desvendar a verdade pela desautomatização das aparências. Né? Então, essa ideia de desautomatização é muito importante para a gente entender o estranhamento e também para entender a Clarice Lispector. O que é essa desautomatização? A gente faz a maioria das coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, pelo piloto automático, né? Desde, sei lá, lavar louça. Oi, Patrícia, parece que tivemos um problema com a conexão da Noemi. Espera A gente aí vai que a tentar gente entrar em está... contato. Tá. Tivemos um problema com a conexão. Já voltamos. Problemas Oi, técnicos. caiu, né? Caiu, voltou. Voltou. Ufa, ufa. Tá. Então, eu não sei onde que vocês tinham parado, que eu estava falando da desautomatização, né? Tá. Então, assim, as pessoas, a gente fala, né? Filho, vai tomar banho, o almoço está na mesa. As coisas que a gente fala, na maior parte das vezes, são automáticas, né? A gente não pode parar para ficar pensando em cada coisa que a gente faz e fala, porque senão a gente não ia conseguir fazer nada, né? Mas o que a literatura, o que a arte faz em relação a esses gestos
e a essas falas automáticas. Ela desautomatiza tudo, né? Ela faz com que escovar os dentes, tomar banho, cozinhar algum prato, falar alguma coisa, se torne um gesto único, singular, com que a gente preste atenção em tudo que a gente está fazendo, né? Na forma como a gente faz, as coisas que a gente faz. Tá? Então, na literatura, vocês vão encontrar, por exemplo, várias subversões da normalidade, das convenções. Uma subversão bem evidente, bem clara, por exemplo, é você dizer a gente somos inútil. Tá? O que acontece quando eu mudo a conjugação do verbo, quando eu faço esse erro da conjugação verbal? Eu chamo a atenção para essa frase e faço com que as pessoas pensem, ué, qual é o motivo desse erro? Né? Deve ter alguma coisa por trás disso. O que mais é desautomatizar? Por exemplo, se você narra, como a Clarice Lispector faz, a visão de um ovo, né? Você perde o automatismo com que você vê esse ovo, né? A gente pega ovo, frita o ovo, cozinha o ovo, e não fica pensando no significado do ovo. Mas no texto literário, a pessoa para, né? Imobiliza o ovo, fixa aquela visão e começa a prestar atenção naquele ovo, até você ter a sensação de que aquele ovo é uma coisa maravilhosa, espantosa, né, impossível, né? Então é isso que a literatura faz, ela desautomatiza a forma como a gente pensa, como a gente vê as coisas e como a gente fala sobre as coisas, né? A literatura, a arte em geral, ela tem essa potência de desautomatização. E a Clarice Lispector, ela explorava isso, né? Esse efeito desautomatizador das coisas até as últimas possibilidades, né? Combinando coisas que aparentemente não podem ser combinadas e falando sobre coisas que deixaram de nos espantar, né? Pelo fato de a gente banalizar tudo, né? E ela tentava recuperar para nós o espanto que aquilo deveria causar. Tá? Tanto que tem um escritor falando sobre a Clarice que ele diz assim, o espantoso é que o espantoso não espanta mais. Né? A gente muitas vezes passa diante de coisas que deveriam nos espantar, mas como a gente precisa se proteger, né, do espanto, e como a gente também já está tão acostumado, habituado às coisas, a gente perde, às vezes, a nossa capacidade de se espantar. E o estranhamento tem muito a ver com a capacidade do espanto. Né? Quando a gente liga a nossa capacidade de se espantar, vocês vão ver que a gente começa a estranhar muita coisa, inclusive a nós mesmos. Né? Se vocês, isso deve acontecer frequentemente com muita gente, se vocês pararem para se olhar no espelho, assim, detidamente, vai chegar um momento em que vocês não vão mais saber quem vocês são. Né? A Patrícia está fazendo assim com a cabeça, porque é verdade, é isso que acontece. Né? A gente começa a estranhar a si mesmo. Tem muitas vezes quando a gente está dormindo, acorda e se vê no espelho e não sabe quem a gente é. Ou às vezes a gente vê uma outra pessoa. Muitas vezes eu acordo, me olho no espelho e vejo a minha mãe. Né? Porque quando a gente sai desse automático, quando a gente sai dessa forma viciada em que a gente faz as coisas, a gente recupera essa capacidade de espanto e de estranhamento. Então, o estranhamento tem muito a ver com o espanto. Né? O estranhamento também tem a ver com o olhar inaugural em relação às coisas. Tá? Imaginem uma criança, tá? Uma criança de 1 ano, né? Sei lá, até menos de 1 ano. Né? Imaginem ver uma maçã, digamos, pela primeira vez. Que inveja, né, dessa pessoa que vê uma maçã pela primeira vez. O que ela sente em relação a esse objeto que ela vê? Esse objeto vermelho, bonito, redondo, com cabinho, né, que você pode morder, que tem um gosto docinho. O que você sente em relação a isso? Você sente um maravilhamento, você sente espanto e você sente estranhamento também. O que é isso que apareceu na minha frente? Né? Então,
o estranhamento também é a capacidade de nós vermos as coisas a que a gente já está habituado, como se nós a víssemos pela primeira vez. Tá? Então, pega uma expressão super comum, tá? Eu te amo, né? Que é uma expressão que de tão comum já quase perdeu todo o seu significado, né? Ela já quase não quer dizer mais nada. Coloca um ponto final depois do eu e depois do te e depois do amo. Aí você fala assim, eu te amo. Você causa um estranhamento, né? Então é como se você estivesse ouvindo essa expressão que você está habituado a ouvir pela primeira vez. A mim causa incômodo quando eu ouço, às vezes no supermercado, uma pessoa falando no telefone, na hora de desligar, em vez de falar tchau, fala eu te amo. Né? Assim, é tipo banalizar completamente o significado dessa frase tão bonita. Então, como desbanalizar? Como fazer com que a gente ouça como se fosse pela primeira vez uma frase tão conhecida? E assim com tudo. E a Clarice Lispector faz isso, né? Ela coloca os personagens dela em situações tão inusitadas que a gente sente como se a gente estivesse vendo aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, se relacionando com aquele personagem, como se fosse a primeira vez. Tá? Então, o estranhamento tem a ver com espanto, tem a ver com desautomatização e tem a ver com essa sensação de inauguração, né? Como se você pudesse, de novo, ver as coisas pela primeira vez. A Clarice Lispector gosta de brincar com a ambiguidade das palavras, com os sentidos ocultos que as palavras podem ter, com a conotação habitual que elas têm. Ela junta coisas, como eu já falei, né, que são inesperadas. Todo mundo que for estudar a Clarice Lispector, só um minutinho. Todo mundo que for estudar mais a fundo a Clarice Lispector vai chegar um momento em que vai ler como nos textos da Clarice Lispector sempre ocorre um fenômeno que a gente chama de epifania. Tá? O que é epifania? Epifania é uma espécie de revelação, tá? Que o personagem de um texto literário tem a partir de um acontecimento extremamente banal. Tá? Alguma coisa que gera uma transformação interna na pessoa a partir da visão de um acontecimento muito simples. Então, vou dar um exemplo. Tem um conto da Clarice em que as personagens da Clarice são sempre mulheres, tá? Quase sempre de meia idade, quase sempre burguesas que moram dentro de um apartamento numa cidade, geralmente o Rio de Janeiro. E essas mulheres não tão felizes com a sua vida conjugal, mas não conseguem mais enxergar que elas não estão felizes. Né? Então, sempre acontece alguma coisinha que faz com que elas se deem conta da própria infelicidade e que essa coisinha que faz com que elas se deem conta disso gera uma pequena mudança na forma como elas enxergam a si mesmas e ao relacionamento que elas têm, ou com o marido, ou com a mãe, ou com os filhos. Tá? Então, vou dar esse exemplo de uma personagem que tem um relacionamento muito difícil com a mãe. Ela se ressente de que a mãe nunca dá carinho para ela, nunca diz palavras carinhosas para ela, e a mãe a visitou e ela está levando a mãe de volta para a ferroviária, para a mãe voltar para casa de trem. Elas pegam um táxi e as malas, antigamente nos táxis, né, acho que quase ninguém deve se lembrar disso, no banco do motorista não tinha o banco do passageiro, né? Tinha um vão, assim. Então, nesse conto acontece isso, as malas estão nesse vão. Aí o motorista do táxi dá uma freada brusca e a filha e a mãe, que estão sentadas no banco de trás, elas vão para frente. No que elas vão para frente, elas se tocam. Tá? E elas não tinham se tocado nenhuma vez enquanto a mãe estava lá, na casa da filha. Elas se tocam e nesse toque a filha sente
o que ela não tinha podido sentir durante toda aquela estada da mãe, que é um amor pela mãe, né? E a mãe também sente isso pela filha, e elas ficam meio sem jeito. A mãe começa a falar: oh, ai, não sei o que foi, minha luva, né? Naquela época se usava luva, meu chapéu. Aí elas ficam assim constrangidas, só que uma sentiu amor pela outra. Então, isso é uma epifania, né? É um acontecimento banal, como uma freada de um carro, que faz com que você modifique alguma coisa na tua realidade, né? Que é as duas mulheres se encostam e gera uma mudança interna, mesmo que pequena, né? É uma mudança importante dentro da gente. Nada que as pessoas que estão do lado de fora percebam, não é nenhuma grande transformação radical, mas é uma epifania. E em todos os textos da Clarice Lispector tem uma epifania, né? E a epifania a gente também poderia chamar de estranhamento, porque o que é a epifania? É justamente essa desautomatização, né? A falta de amor entre ela e a mãe já era uma coisa automatizada, já era uma coisa banalizada, né? E no momento em que elas se encostam, é claro que a pessoa precisa estar predisposta a sofrer essa mudança, a sofrer essa transformação. Se você é uma pessoa completamente fechada, né, para que possam acontecer transformações, fechada para a capacidade de espanto, não acontece nada. Você pode ir lá, se encostar na mãe, sei lá, fazer o que quiser, abraçar a mãe, que você não vai sentir nada. Mas elas estavam abertas. Então, essa epifania a gente pode chamar de estranhamento, porque ela desautomatizou uma relação que já há muito tempo vinha acontecendo do mesmo jeito. Aí eu queria lembrar de alguma... Esqueci, eu ia falar de um outro exemplo de epifania. Ah, lembrei, claro, num dos livros mais importantes da Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo GH, né, esse é um romance, não é um conto. A personagem é, de novo, uma mulher de meia idade, não é de meia idade, 35, assim, naquela época era meia idade, hoje não é mais, né? 40 anos, a empregada vai embora da casa e ela vai arrumar o quarto da empregada, né? No que ela está ali limpando o armário do quarto da empregada, ela vê uma barata. Bom, bastou ela ver a barata. São 200 páginas dessa mulher se confrontando com uma barata, tá? Então ela fica ali olhando a barata, e não vou falar o que acontece, porque vocês vão achar muito estranho, porque é estranho mesmo, tá? Ela passa em revista toda a vida dela, todo o significado do que ela vem sendo até hoje, do que ela quer ser dali para diante, dos relacionamentos todos que ela tem, do significado todo da vida dela, na visão que ela tem da barata. E o que é muito importante nesse livro, que pouca gente fala, é que ela se defronta com essa barata no quarto da empregada, né? Empregados domésticos, né, geralmente nas famílias burguesas, hoje não é mais tanto assim, mas empregados domésticos são essas pessoas que ficam na nossa casa, muitas vezes morando na nossa casa, e cuja existência a gente automatiza, como se eles não existissem, né? São invisibilizados. E o que a Clarice Lispector fala quando essa mulher, essa dona de casa, vê a barata? É como se ela estivesse vendo a realidade dessa invisibilidade, né? Da inexistência de uma relação entre ela e a empregada, que quando ela vê a barata é como se ela dissesse: puxa, tinha uma pessoa que morava aqui e tinha uma barata no quarto dessa pessoa, né? E agora eu estou vendo tudo isso, e quando você vê isso, você vê a si mesmo também, você vê a forma como você se relaciona. Então, o estranhamento tem tudo a ver com a epifania, né? O estranhamento faz com que a gente, pelo estranhamento de si mesmo, transforme, né, a nossa relação conosco mesmo e com o mundo. Então, o estranhamento tem muito a ver com a inocência, com uma forma um pouco infantil de você ver o mundo,
né? Uma forma quase ignorante, no sentido positivo da palavra ignorante, né? Quando você ainda ignora uma coisa e você a vê pela primeira vez, você tem aquela sensação de susto, de espanto, de estranhamento. Mas mesmo com as coisas, e principalmente com as coisas a que a gente já está habituado, é mais difícil a gente recuperar essa sensação de estranhamento em relação a essas coisas. E é muito importante que isso possa acontecer. E a Clarice Lispector faz isso. Deixa eu ver se faltou eu falar alguma coisa. Não. Queria só falar mais um pouquinho, mas acho que a gente já está chegando. Não, então não vou falar. Eu vou compartilhar. Pode falar mais um pouco, são 5h30. Tá, não, que eu ainda quero compartilhar com vocês um conto da Clarice Lispector, tá bom, mas eu vou falar. O Freud, né, o grande mestre da psicanálise, ele criou um conceito, não sei se tem aqui algum lugar onde eu posso escrever, ou se alguém pode me ajudar a escrever aí para todo mundo ver. Fala. Ou eu posso escrever aqui numa folha. Um conceito chamado Unheimlich. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mas só que está ao contrário, né? Fica ao contrário, não fica, Patrícia? Tá bom. Tá bom? Eu não preciso... Deu para ver? Não aparece ao contrário? Começa com U. Tá certo? Então é unheimlich, tá? Unheimlich é uma palavra em alemão que significa esse significa não e heim significa casa. Então é não caseiro, né? Não familiar. Unheimlich significa o estranhamente familiar. O que é isso? É aquele conceito, aquela coisa, aquela pessoa que você já conhece, mas que por algum motivo você não conhece, você deixa de conhecer, você adquire uma postura de estranhamento em relação àquela pessoa, àquela coisa, àquele conceito que você já conhece. Tá? Então pode ser você mesmo, pode ser alguém da tua família, alguém que é muito familiar a você e que de repente adquire esse caráter de estranhamento, estranho familiar. Tá? Sempre em todas as famílias existe alguém que concentra em si, deposita em si essa coisa de ser o louco da família, de ser, sei lá, o rebelde da família, alguma coisa assim. Em relação a essa pessoa, a gente age como se ela fosse, ao mesmo tempo, familiar e estranha. Isso acontece com a gente mesmo. Muitas vezes a gente se estranha, como eu acabei de falar, quando a gente se olha no espelho. Esse estranho familiar é a figura, né, com quem a gente tem o maior grau de estranhamento. Né? Quando a pessoa é familiar a nós, o estranhamento fica muito mais intensificado, fica muito potencializado. Você estranhar aquilo que você já conhece é um tipo de estranhamento muito maior, num grau muito mais potente do que estranhar aquilo que você não conhece. Então, a reação ao estranho familiar é muito forte, é muito violenta às vezes. Às vezes ela é enlouquecedora, muito inquietante. Você, de repente, não saber mais quem você é, por exemplo. Você ter essa sensação de estranho familiar em relação a si mesmo. Com os outros é um pouco mais fácil, porque às vezes, muitas vezes a gente simplesmente rechaça esse outro estranho familiar. Fala, nossa, aquela pessoa que eu conheço há tanto tempo, de repente parece que eu já não a conheço mais. Tá? E a Clarice Lispector trabalha muito com isso, de revelar para nós o estranho familiar e mostrar o quanto esse estranhamento tem mais a ver conosco do que com a pessoa que está sendo rejeitada. Tá? Mas agora eu queria mostrar para vocês, exemplificar melhor tudo isso que eu estou falando com um conto concreto da
Clarice Lispector. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí Tentação? Legal. Bom, Tentação é um dos meus contos prediletos da Clarice Lispector e é um conto bem curto. Acho que nem vai dar tempo de a gente ler ele inteiro, porque são 5:45 e eu queria ainda dar um tempo para as perguntas, mas vamos falar um pouco, tá? Ah, a Patrícia está falando que eu posso ir adiante. Então, acho que eu vou ler o conto para vocês, tá? Tá, é um conto bem curto, dá tempo de eu ler. Tentação. Clarice Lispector. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau faiscante da porta às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora encarnada na figura de um cão. Era um bacê, lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos te olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora a carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante, o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela, com sua infância impossível, o centro da inocência, que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Maravilhoso, né? Esse conto. Toda vez que eu leio, eu me espanto com ele. Eu tenho esse efeito de estranhamento.
Esse conto faz parte de um livro que todo mundo deveria ler, chamado A Legião Estrangeira, que, aliás, olha só, né? A Legião Estrangeira todo mundo sabe que é, né, esse exército de pessoas que são contratadas para lutar. Mas o que a Clarice Lispector fez? Ela pegou essa expressão, que é bem conhecida, e desautomatizou. O que é a legião estrangeira? É a legião, a multidão de pessoas estranhas. Né? Então, nesse livro, todos os contos são sobre pessoas estranhas, sobre crianças, sobre loucos, sobre adolescentes, sobre velhos, todas essas pessoas que ficam meio que à margem da sociedade. Então, vamos falar um pouquinho só sobre esse conto. Vejam só, quem é a personagem principal desse conto? É uma menina ruiva. Uma menina ruiva, às 2 horas da tarde, sentada numa calçada, num degrau, né, de uma casa, com o sol batendo sobre a cabeça dela, e ela está com soluço. Bom, uma menina ruiva, bem pequena, né, a gente imagina que essa garota deva ter 8 ou 9 anos, pelo menos na década de 40, 50, quando esse conto foi escrito, era uma menina excluída. Tá? Então, ela já escolhe uma garota que sofre preconceito, que são as meninas ruivas. Ela sentada nesse degrau da casa, sozinha na rua, com o sol batendo na cabeça dela, é claro que a vermelhidão do cabelo dela fica intensificada. Então, ela está mais ruiva ainda. E ela está com soluço. Né? Então, ela está numa situação ali bem desconfortável. Então, aqui vocês têm uma combinação completamente inusitada. Uma menina ruiva, às 2 horas, com soluço. Tá? A cabeça da menina flamejava. Né? Aí vocês têm, sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Tá? Isso é uma coisa que a Clarice Lispector faz muito. Ela suportava. Né? Suportar, a gente sempre usa com algum complemento. Né? Ela suportava a tarde, suportava o sol, suportava o sofrimento. Não, a Clarice tira esse complemento e deixa ele, o verbo, sozinho. Ela suportava. Né? Suportava o quê? A gente não sabe. A gente tem que imaginar o que ela suportava. Esse é outro efeito de estranhamento que a Clarice opera na linguagem. Ela tira o complemento do verbo. Então a gente fica com a sensação, ela suportava, parece que o mundo depende dela. Ela suportava o mundo. Né? E como se não bastasse um olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Né? Aí ela fala, que fazer de uma menina ruiva com soluço? Quer dizer, quem jamais pensou nesse problema? Não é um problema para ninguém, mas ele se transforma num problema na voz da Clarice Lispector, né? Que faz com que isso se torne um problema. Olhamos sem palavras, desalento contra desalento. Ela fala uma frase maravilhosa. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Né? Então, essa coisa, eu ser diferente dos outros, sem que eu saiba, é uma rebeldia que eu estou apresentando ao mundo. Vejam como eu sou diferente. Né? E eu vou fazer alguma coisa com essa minha diferença. Eu não vou deixar que vocês me excluam. Né? Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher. Né? Quer dizer, essa menina que hoje está sendo excluída, quando ela crescesse, ela ia ser uma baita mulher. Por enquanto, ela ainda não sabe disso. Travou. Voltou, Noemi? Voltei, né? Voltou.
Então, espera, acho que eu tenho que compartilhar a tela de novo. Estão vendo a tela? Sim. Então, eu estava falando do degrau faiscante, né? Então, juntar duas palavras que normalmente não se juntam. Então, ela fala, segurava com o amor conjugal já habituado, né? É como se ela tivesse, a parceira dela no mundo fosse essa bolsa de senhora com alça partida. Olha só, né? O amor conjugal que ela tem é com a bolsa. Foi quando se aproximou a sua outra metade nesse mundo, o irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina. Olha aí outra combinação estranha que a Clarice faz, ângulo quente, tá? E agora eu vou correr com o resto, né? Era um bacê, então ela se apaixonou pelo cachorro, o cachorro se apaixonou por ela, o igual, o parceiro dela no mundo era um cachorro vermelho também, um cachorro ruivo. Então, de novo, a relação que a Clarice estabelece é entre a menina e o cachorro, o que também é uma coisa muito estranha. O que acontece? A menina abriu os olhos pasmada, ou seja, a menina ela passa por um momento de estranhamento. Por quê? Porque ela tem o pasmo, ela tem o espanto, que é essencial para que você possa estranhar. E o estranhamento para essa garota que já é estranha é uma coisa muito boa. Você encontra um par estranho como você no mundo. E aí, claro que você se apaixona, né? Quer ver? Depois ela fala em espanto. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos, né? Eles estavam num estado de surpresa. E aí tem de novo a palavra espanto. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Claro, né? Porque pai e mãe são sempre aqueles que querem que o filho seja normal, que não entendem o estranhamento do filho. Então, o pai e a mãe nunca compreenderiam se ela dissesse, chegasse em casa e dissesse: pai, mãe, hoje eu me apaixonei por um cachorro, encontrei uma pessoa que é igual a mim. Os pais iam falar: pelo amor de Deus, tem um problema com a minha filha, a gente precisa levar ela no psicólogo, agora ela se apaixonou por cachorro, não me falta mais nada, né? Então ela não pode nem falar isso para os pais, porque os pais são aqueles que não admitem o estranhamento da parte da filha. Então ela vai ficar com esse acontecimento para ela, né? Mas ela ela teve uma epifania, né, nesse momento. E esse acontecimento, segundo a Clarice, depois quando a gente puder ver esse conto com mais cuidado, vai ajudar essa garota que teve essa epifania a um dia se tornar uma verdadeira mulher, porque ela encontrou um parceiro de estranhamento na vida dela. Embora ela não pudesse dar sequência, né, à relação que ela quis ter com esse cachorro, isso serviu para que ela comece a se entender melhor, a entender melhor o lugar dela no mundo. Bom, gente, eu sei que foi uma coisa muito, muito breve, né, que eu falei muito rapidamente sobre o estranhamento, sobre esse conto, mas eu queria deixar também alguns minutos para vocês fazerem as perguntas de vocês, mas antes eu queria falar da surpresa que eu preparei para vocês. Então, como a Patrícia falou, eu tenho uma escola de cursos livres chamada Escrevedeira. Aliás, a Patrícia até estuda lá, ela faz um curso comigo. E a gente tem vários cursos que são oferecidos todos os meses, tá? Então, quem for profissional da saúde, a gente já, esse mês, deu um desconto para todos os alunos da Escrevedeira de 15%. Mas quem for profissional da saúde, quiser fazer algum curso nosso, dos cursos que estão começando, vai ter ainda mais 10% na inscrição. É só vocês entrarem no nosso site www.escrevedeira.com.br e colocarem o cupom SAÚDE10. SAÚDE10, tudo em letra maiúscula. SAÚDE10 sem acento no U. Saúde 10 em letra maiúscula. E os cursos que estão começando na próxima semana são
Tem um curso com o Manuel da Costa Pinto sobre o livro do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Tem um curso com a Luciana Gerbovic, que é sobre formação e mediação de clubes de leitura, tá? Então, um curso para formar pessoas que queiram ser mediadores de clubes de leitura. E tem um curso sobre revisão de textos literários, né? Quando a gente escreve um texto e depois como é que a gente faz para revisar esse texto, em que coisas a gente deve prestar atenção para poder fazer uma boa revisão desse texto. Então, esses são os cursos que ainda não começaram, mas em junho vai ter vários outros cursos começando, muito legais, e vocês também vão poder usar esse cupom. Os cursos de junho ainda não estão no site, mas é só vocês entrarem no nosso site ou então no nosso Instagram, né, que é Escrevedeira também, @escrevedeira, para vocês verem a nossa programação. É essa a surpresa. Então, agora, se alguém tiver perguntas, eu posso responder. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, meu microfone está aberto, está me ouvindo? Tô. Tá. Bom, primeiro te agradecer, o tempo passa voando quando você fala e eu tenho aqui uma infinidade de agradecimentos, que a sua análise sempre é surpreendente, que você, o Edinaldo Vieira da Silva falando que está adorando, lembrando da professora dele do roteiro de faculdade de cinema, a Michele Braga agradecendo a excelente transmissão, o José Francisco falando como está impressionado com a sua análise, algumas pessoas retomando aqui o nome das obras e dos biógrafos que você já citou, eu também repassei aqui para eles no chat. Sou fã da Noemi, fã do Café Filosófico, a Rosana Costa diz, vê-la aqui é uma palestra deliciosa, me proporcionou uma epifania. Ela é educadora, vivo e prego a desautomatização diária, a libertação da padronização. Ela é de Recife. Estamos aqui respirando Clarice, ela fala. Ela foi uma menininha ruiva sob o sol escaldante. Enfim, muitos elogios. Uma pergunta do José Francisco Santos. Professora Noemi, você acha que o efeito de estranhamento na obra da Clarice tem alguma relação com a sua vida pessoal? Totalmente, né? Várias obras da Clarice têm traços autobiográficos. Talvez toda a obra da Clarice tenha esse aspecto autobiográfico. Como eu disse no começo da aula, ela era uma pessoa considerada, né, pela maioria dos outros, muito estranha. Ela nunca foi uma pessoa que se habituou à normalidade da vida, nunca se adequou às convenções. Ela era casada com uma pessoa com quem ela não se sentia feliz, então ela, naquela época, né, mesmo, que era uma coisa mais complicada, se separou. Ela era apaixonada por um homem com quem ela não pôde ter um relacionamento, porque esse homem era homossexual. Ela teve problemas muito sérios com relação à mãe dela, que passou por coisas terríveis, né? Quem lê a biografia do Benjamin Moser vai saber todas as coisas que ela viveu. Então, sim, é só vocês verem a entrevista dela, essa última que ela deu em 77, para vocês entenderem o quanto a obra dela tem a ver com a vida dela. Obrigada, Noemi. Pergunta chegando aos montes aqui. A intencionalidade, a Juliana Pantin, se você vê se há intencionalidade para o estranhamento estar em mulheres normalmente de classe alta, é algo que remete a essa influência autobiográfica? Fala de novo, Patrícia, por favor. Falo. Se há intencionalidade para o estranhamento estar em mulheres normalmente de classe alta. Uhum. Não são mulheres de classe alta, são mulheres de classe média. Tá? E tem uma intencionalidade, sim, porque a vida dessas mulheres, né, na década de 40 e 50, elas eram donas de casa.
Elas não saíam para trabalhar, elas cuidavam dos filhos, da casa e do marido. Então, são mulheres cujas vidas é restrita ao hábito, né? Então, para essas mulheres terem epifanias, terem estranhamentos, é muito valioso, né? Para essas mulheres passar por processo de desautomatização, é primeiro muito difícil que isso aconteça, e quando isso acontece, isso tem um efeito poderoso sobre essas mulheres. Então, é intencional, sim, que sejam mulheres de classe média, né? São mulheres bem médias mesmo, mulheres comuns, que você encontra em qualquer lugar. Não são mulheres excepcionais, né? É intencional que elas sejam bem comuns para que o estranhamento tenha um efeito ainda mais forte. As perguntas e elogios chegando aos montes, algumas pessoas pedindo para você falar sobre outros recursos de escrita que provocam esse estranhamento. Não vou deixar você responder essa. Façam os cursos da escrevedeira, um melhor do que o outro. Perguntaram também se você indicaria outros autores que falam sobre o estranhamento, comentários sobre a vida pessoal da Clarice, o filho com esquizofrenia. Olha, o filho teve esquizofrenia. Um outro autor que tem que ler para entender melhor o estranhamento é o Kafka. Né? Um outro tipo de estranhamento, bem diferente do da Clarice, mas também é um trabalho de estranhamento fundamental, tanto, né, para os personagens dele, como para quem lê. Né? Você lê que um personagem acorda e se vê transformado num inseto monstruoso, é um baita efeito de estranhamento, tanto para ele, né, como para nós. Então, eu queria falar algumas coisas, enfim, eu não sei se eu consigo condensar tudo que você me falou, mas a tua fala me remete muito à função de um analista, à função de um psicólogo, e de um psicólogo que trabalha na área hospitalar, que se depara diariamente com pessoas que sofreram um impacto, né, um abalo na sua condição padrão, normal, habitual. E você fala coisas lindas que me ajudam muito a pensar no meu ofício, sobre a disponibilidade das pessoas para o estranhamento, sobre o estranho familiar, que você remete a Freud, né? Como aquilo que nos é familiar nos impressiona e que não raro acontece no encontro com o psicólogo durante o trabalho, principalmente dentro de um hospital, não só dentro de um hospital. E, entre outras coisas, eu te escuto e vou fazendo correlações com o trabalho de um analista que consegue escutar, que consegue dar espaço para o estranho familiar, que contribui no trabalho com as equipes para a desautomatização, que nem todos os pacientes são iguais, que nem todos os funcionários, os colaboradores são iguais. Então, particularizar cada um, eu acho que é o desafio diário, e essas palavras me ajudam muito a pensar no trabalho. E eu queria, enfim, encerrar com essa pergunta e depois te devolvo a palavra para que você possa também se despedir. Hoje de manhã nós tivemos a Patrícia Fonseca, uma colega, uma economista que teve ela recebeu um coração, ela é transplantada de coração, e ela virou uma atleta aos 30 anos depois que ela teve esse transplante. É fabuloso, chama Coração de Atleta. Travou, Patrícia. Voltou? Eu estou te ouvindo. Alô? Não? Alô, alô? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Ela virou atleta, você falou. Ela virou atleta, chama Coração de Atleta, o Instagram dela, enfim, é uma experiência muito bonita. E hoje de manhã ela contou a história dela e eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei, Patrícia, como foi esse processo? Porque ela fala de como a vida dela mudou depois desse coração. E eu pergunto se ela estranhou esse novo jeito de perceber o corpo. E pergunta de psicanalista, ela me responde que ela não estranhou, que de cara ela ficou muito
muito bem com aquela nova condição, mas que ela segue anos passados, ela se sente maravilhada com as coisas que ela percebe, que ela consegue fazer. E aí eu lembrei de você na hora e queria que você pudesse falar alguma coisa sobre essa aproximação entre o estranhamento e a maravilha, ou esse estado, né? Porque o estranhamento não precisa ser uma coisa negativa, né? Ele pode ser negativo, né? Você pode se assustar com aquilo que você descobre, mas ele pode ser extremamente positivo, né? Isso que eu estava falando do espanto de uma criança diante de uma maçã é um maravilhamento, né? Só que à medida que o tempo vai passando e que a gente vai se sobrecarregando de coisas para fazer, para desempenhar, a gente vai perdendo a nossa capacidade de maravilhamento, né? Isso que o Modesto Caroni fala. O espantoso é que o espantoso não espanta mais, né? Então, a arte, a literatura é uma das formas que existem, não é a única, de nós recuperarmos os maravilhamentos perdidos, né? Porque a arte nos obriga a parar, né? O tempo tem muito a ver com a capacidade de estranhamento. É porque como a gente faz tudo em tempos muito breves e em tempos muito cronometrados, a gente dificilmente tem alguma coisa a que a gente dedique um tempo mais longo, né? Um tempo mais subjetivo, que não tenha só a ver com relógio. Então, toda vez que a gente consegue dedicar mais tempo a alguma atividade, a capacidade de estranhamento aumenta, né? Porque o estranhamento tem a ver com o tempo subjetivo, com o tempo psicológico e não com o tempo cronológico, né? E como a leitura é uma coisa necessariamente demorada, quem lê rápido não lê bem, tá? Tanto que, pelo amor de Deus, gente, nunca façam cursos de, como é que fala? Leia muitos livros em pouco tempo. Porque não tem nenhuma vantagem nisso, né? Então, como ler é uma atividade demorada, né? Então você fica muito mais sujeito a maravilhamentos. Outra coisa muito legal de fazer é tentar, né, nas nossas atividades cotidianas, eu sei que isso é difícil, principalmente para vocês, profissionais da saúde, que estão tão agora preocupados com tudo que vocês estão vivendo, mas tentar, nas nossas atividades cotidianas, fazer as coisas de um jeito um pouco diferente, né? Então, você está no ônibus, você está no metrô, não ficar só preocupado quanto tempo vai demorar para chegar, quanto tempo você está atrasado, mas ficar prestando atenção no meio de transporte, nas pessoas que estão ao seu lado, né? Se desligar um pouco dessa necessidade de um objetivo, né, que você está querendo cumprir e pensar no trajeto, né? Olhar para o que está acontecendo ali, enquanto você está no lugar, enquanto você está fazendo o que você está fazendo. A mesma coisa, né? Essa história de slow food, que eu adoro, né? Que é a comida lenta. A gente também é obrigado o tempo todo a cozinhar rápido, a nem cozinhar, né? A gente para em algum lugar, come alguma coisa muito rapidamente, mas se a gente tem a oportunidade, né, de cozinhar com mais lentidão, ficar prestando atenção, né, no que você está cozinhando, como você está cozinhando, então ficar prestando atenção aos processos faz com que a gente se abra para as possibilidades de estranhamento, mais do que aos resultados, tá? Eu sempre acho isso, né? O resultado, o bom resultado é sempre consequência da atenção ao processo, né? Quem fica preocupado só com o resultado, perde o processo, não aproveita nem o processo nem o resultado. Muito lindo. É tudo uma como é que fala? Uma preocupação, uma capacitação quase que antissistema, anticapitalista, assim, anti-acumulativa. Né? De fato, vai na contramão do que se propõe, né? Acho que E fico pensando que, de alguma forma, esse isolamento, essa quarentena, para quem consegue ficar em casa, tem convocado, né? Provocado aí
atenção aos detalhes, é isso que você está falando, né? A gente agora... Hoje eu vi um filminho desses da internet, assim, uma amiga minha me mandou pelo Instagram, maravilhoso, só podia acontecer no Brasil, que é uma equipe médica num hospital, dentro de um hospital, fazendo um trenzinho no corredor, e com alguns pacientes na cadeira de roda, todo mundo fazendo meio que um trio elétrico carnavalesco, acho que comemorando que os pacientes devem ter se curado de Covid. Então, todo mundo no corredor do hospital fazendo um trenzinho, assim, maravilhoso, né? Isso daí eu acho que deve acontecer com todos os profissionais de saúde, constantemente, né? Além de toda a loucura que estar nessa situação, deve ter momentos de tanto maravilhamento também, né? De tantas epifanias com as pessoas com quem vocês trabalham, com os colegas com quem vocês trabalham, né? Então, bom, eu deixo aqui minha profunda admiração por todos vocês e, enfim, eu estou fazendo só o que eu posso fazer, que é oferecer desconto para vocês nos nossos cursos. Muito obrigada, Noemi. Acho que gostaria de passar o resto do dia, mas a gente tem que respeitar aí a questão do horário, depois outras atividades. Quero dar 2 recados finais. Já saiu o nome da ganhadora do prêmio, enfim, do brinde de hoje de manhã, da palestra da Patrícia Fonseca. Então, a ganhadora é a Karina Vilhena, ela é da Perinatal de Laranjeiras. Noemi, quero te falar também que a gente teve mais de 160 pessoas aqui conosco participando do Brasil todo. Agradecimentos da equipe Brasília, Rio, Recife, Salvador, São Paulo, todos os hospitais daqui de São Paulo. Então, acho que teve uma abrangência muito, muito interessante. A gente está numa campanha, desde que tudo isso começou, que chama Todo Cuidado Importa, aqui na Redditor, e a proposta é essa mesmo, que a gente olhe para os detalhes, né? Que vídeos como esse se repliquem aos montes para que a gente atravesse essa situação de uma forma mais, sei lá, possível ou tranquila. E também aqui conversando com o pessoal, nós sorteamos um livro da Noemi, O que ela sussurra. Isso é um extra, tá? Não era o que estava na programação, para o número 83 de quem estava na sala hoje. A Juliana nem está sabendo disso, ela está me acompanhando, que está na comissão organizadora. Então, o número 83, depois a gente divulga, receberá esse livro em casa. E é isso, muito, muito, muito obrigada e pelo teu convite. Obrigada a você, Patrícia. E nos vemos na terça na aula, estarei lá. Tá bom, beijo para todo mundo. Bom. Beijo para todo mundo, até. Tchau. Tchau.